singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Olá, bem-vindos ao Cinemarden, dando continuidade à série de Os Filmes da Minha Vida. Este é o de número 7 e agora eu vou destacar mais 5 filmes que marcaram minha vida. Começando com Os Imperdoáveis, filme do Clint Eastwood, um filme que ele guardou, que ele acalentou durante mais de 10 anos. Quando ele comprou o roteiro desse filme, que foi escrito pelo David Webb Peoples, o mesmo roteirista, um dos roteiristas do primeiro Blade Runner, também escreveu o roteiro de Os 12 Macacos e Herói por Acidente. Quando ele comprou esse roteiro, ele tinha pouco mais de 50 anos na época e ele achava que não tinha a idade certa ainda para viver o William Money, que é o pistoleiro da história que é contada em Os Imperdoáveis. Ele esperou cerca de 10 anos até ter a idade que ele julgava adequada para fazer este filme. Ele terminou fazendo ele no início dos anos 1990, ele estava na época com 62 para 63 anos, o que é a idade adequada, é a idade da personagem no filme. E é um grande faroeste, um filme que foi bastante premiado, ganhou melhor direção, melhor ator coadjuvante para Gene Hackman, melhor filme também. E este filme conta a história de um velho pistoleiro do oeste, um temido pistoleiro, famoso por não poupar ninguém em suas matanças, que por ter se apaixonado por uma mulher, larga essa vida, vai tocar uma pequena fazenda e a história começa pouco depois da morte da esposa dele, ele cheio de dívida, com 2 filhos para criar, a fazenda passando por dificuldades. Ele é procurado por um jovem pistoleiro que ficou sabendo de um crime que aconteceu numa outra cidade, onde uma garota teria sido mutilada e as amigas fizeram uma vaquinha e estão oferecendo $1.000 para quem matar as pessoas responsáveis por aquele crime. Ele termina aceitando, ele precisa do dinheiro e isso traz grandes transformações, não só na vida dele, como na vida do Ned, o melhor amigo dele, vivido pelo Morgan Freeman, e da pequena cidade para onde ele se dirige. É um grande filme, é um faroeste crepuscular, como se costuma dizer, é uma grande homenagem do Clint Eastwood a este gênero que o consagrou, é também a despedida dele deste gênero e ele faz aí também uma bela homenagem, uma bela dedicatória aos 2 diretores mais importantes na sua carreira, o italiano Sergio Leone e o americano Don Siegel, que são os 2 diretores que moldaram a persona cinematográfica de Clint Eastwood. Então, Os Imperdoáveis é um grande filme, um grande faroeste, está na minha lista de melhores filmes de minha vida. Assim como também Os Embalos de Sábado à Noite, filme de 1977, dirigido pelo John Badham. É um diretor que, nesse período, meados da década de 1970 até o finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, um diretor extremamente eclético que dirigiu filmes os mais diferentes neste período. Os Embalos de Sábado à Noite terminou surgindo no esteio daquela onda da discoteca, que começou em meados da década de 1970. Numa primeira análise muito rasteira, pode parecer que é um filme de discoteca, um filme com dança, um filme que projetou o John Travolta, mas uma análise mais profunda vai mostrar que se trata de um drama muito intenso. É um filme que, quando eu vi a primeira vez, ainda adolescente, claro, eu fui motivado pela onda da disco, pelo John Travolta, que aparecia em tudo quanto é jornal e revista da época, aquela coisa toda. Tem esses momentos de dança na pista da discoteca, claro, tudo isso com a trilha sonora dos Bee Gees ao fundo, é extremamente convidativo e, claro, muita gente foi ao cinema por conta disso. Mas já naquela época,
algumas questões do filme me chamaram a atenção, questões que anos depois, revendo o filme, eu percebi que eram justamente o que dava sustentação, o que dava essa força que o filme até hoje ainda tem. É um belíssimo retrato de um momento de transição na vida do Tony Manero, na vida daquele grupo de amigos que ele tem, as inseguranças que ele enfrenta, os anseios dele e a tentativa de procurar uma vida melhor, funcionando também como um perfeito espelho da sociedade daquela época e que em muitos aspectos continuam valendo para hoje. É um filme que, passados pouco mais de 40 anos do seu lançamento, continua bastante atual, porque os anseios, as frustrações, os medos, as expectativas dos jovens, das pessoas, continuam as mesmas. E Os Embalos do Sábado à Noite, que pode ter essa face assim, meio disco, dançante, alegre, na realidade esconde um drama muito mais intenso e profundo e que continua bastante relevante. Outro filme da minha lista é O Céu de Sueli, do Khairy Annus, um filme bem interessante na sua premissa, a história de uma jovem, a Hermina, que mora numa cidade, é originalmente de uma pequena cidade no interior do Ceará e vai para São Paulo com seu namorado, tem um filho, anos depois ela volta com o filho pequeno para sua cidade de origem na esperança de refazer a vida lá e aguardando a volta do marido, do namorado, que não aparece, que não volta. E ela não se encontra mais naquele local, ela vê que aquele local não é mais o local dela. A Sueli, então, no caso a Sueli é o nome que ela cria, a Hermina, toma uma decisão aparentemente radical, mas na visão dela é o que ela precisa fazer para conseguir o dinheiro e com isso ir embora de novo dali. Ela não quer se prostituir como algumas de suas colegas, amigas fizeram, mas ela decide rifar o próprio corpo para uma noite de amor. Ela promete o céu de Sueli, ela promete o paraíso. Sueli é o nome que ela cria para essa mulher que será rifada e proporcionará ao vencedor da rifa uma noite no paraíso, uma noite no céu. E o filme vai por aí desenvolvendo muito bem essa história, com uma pegada quase documental, extremamente realista e ao mesmo tempo extremamente humanista, que é algo que costuma caracterizar os trabalhos, tanto escritos como dirigidos pelo Khairy Annus, que é um dos maiores expoentes do recente cinema brasileiro, em especial o cinema feito no Nordeste, do qual ele é o maior representante. O Céu de Sueli é outro grande momento do cinema e outro grande filme que marcou minha vida. E fechando essa lista, temos a animação Ratatouille, dirigida pelo Brad Bird, o Brad Bird que começou a carreira trabalhando com a equipe dos Simpsons, depois realizou alguns longas-metragens de animação, como O Gigante de Ferro e esse Ratatouille e Os Incríveis, depois migrou para o cinema com atores, fez o Missão Impossível 4, por exemplo. Ratatouille é um dos seus melhores trabalhos, é um dos melhores desenhos da Pixar, conta a história de um ratinho que sonha em ser chefe de cozinha, em trabalhar numa cozinha. A história se passa em Paris e parte do slogan que é defendido pelo Gaston, de que tudo é possível, qualquer pessoa pode ser um chefe de cozinha, até mesmo um rato. E ele não é um rato assim bonitinho como o Mickey, como outros ratos que foram mostrados em diversos outros filmes de animação. Ele é um rato como um rato que a gente vê na rua, no lixo. Não tem nada de glamuroso, de bonito, de interessante nesse rato. É um rato comum, um rato feio. E mesmo assim você se envolve com a história, você torce por ele. Foi um dos últimos trabalhos do ator Peter O'Toole, que dubla aqui no original o crítico culinário do filme e também protagoniza uma das mais belas cenas do filme, justamente a cena em que esse crítico culinário visita o restaurante e prova o prato que dá título ao filme, que no caso faz um belo trocadilho com o nome do prato, que é um dos mais
populares da França, com o rato que está no título, no centro da história. É um momento mágico do filme, o momento em que ele experimenta da primeira garfada num pedaço do ratatouille, do prato, né? Experimenta e aquilo provoca uma reação inesperada nele. Ratatouille é outro grande momento do cinema também e dos filmes que eu mais gostei na minha vida. E fechando essa lista de hoje, temos Cantando na Chuva, que muitos consideram o maior musical de todos os tempos, mas independente disso, e realmente é um dos grandes musicais da história do cinema, é um filme que explica de uma maneira bem didática, mas sem ser maçante, sem ser chata, como aconteceu a transição do cinema mudo para o cinema falado. Se você quer saber, ter uma aula de como foi essa transformação tecnológica, como o cinema deixou de ser mudo e passou a ser falado, assista Cantando na Chuva. Você não só vai ter acesso a esse momento importante da história do cinema, entender como é que foi essa grande transformação tecnológica e também vai se divertir muito com a história que é contada, com as músicas que são cantadas. É um filme mágico que tem também uma das cenas consideradas mais mágicas do cinema, o momento em que Gene Kelly canta e dança na chuva, expressando o seu amor pela personagem da Debbie Reynolds. Um grande momento do cinema que também está nesta minha lista. Então, neste Filmes da Minha Vida número 7, os 5 filmes que eu destaquei: Os Imperdoáveis, Os Embalos de Sábado à Noite, O Céu de Sueli, Ratatouille e Cantando na Chuva. E você gostou dessa lista? Gostou ou gosta de algum desses filmes? Quais são os filmes da sua vida? Participe, deixe o seu comentário aqui embaixo e até o próximo Cinemarden.